1 Samuel 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Aquis. Então, os comandantes filisteus perguntaram: "O que é que estes hebreus estão fazendo aqui?" Aquis respondeu: "Este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul, e, desde o dia em que chegou, não o vi fazer nada de errado." Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: "Mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, Aquis chamou Davi e disse: "Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim, e eu ficarei muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia em que chegou até hoje. Mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores." Davi respondeu: "O que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os seus inimigos?" Aquis respondeu: "Eu sei disso e considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer." Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada, a fim de voltar para a Filistéia, e os filisteus subiram para Jezreel. 1 Samuel 30. Guerra contra os amalequitas. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: "Traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus." E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: "Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los?" Deus respondeu: "Vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros." Então Davi e os seus 600 homens saíram e, quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, mas, depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: "Quem é o seu dono? De onde você é?" "Eu sou egípcio e sou escravo de uma amalequita", respondeu ele. "O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente.
Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá, e o território do grupo de famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: Você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer, em nome de Deus, que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens, e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: Estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens, que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: Eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou para trás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: Este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroé, Sifimote, Estemoa, Racal, Orma, Boraçã, Hebrom, e também as cidades das tribos dos Jerameelitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Salmo 71. Oração de um velho. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento Tu tens me protegido, eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho, não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar, eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim, ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam, que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel, o dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do Teu poder,
ó Senhor, meu Deus. Anunciarei a tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas, e não há ninguém igual a ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que te louvarei com harpa, ó meu Deus. Eu te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. O dia inteiro falarei da tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Romanos 15, versículo 14. A franqueza de Paulo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu, de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelos sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que eu terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém, ao serviço do povo de Deus que vive ali. Pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos de Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas, de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com seus bens materiais esses serviços cristãos aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. Eu sei que, quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita, que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. E para terminarmos mais um devocional, vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço que no nosso coração o Senhor possa enchê-lo de ousadia. Que em nome de Jesus, quando a sua presença vier e o Senhor nos inundar com seu amor, todo medo ele seja lançado fora de uma vez por todas. Que nós tenhamos a ousadia
de caminhar sobre a sua palavra, de caminhar sobre aquilo que o Senhor tem nos dito, mesmo quando parece muito difícil, mesmo quando parece não ser a coisa certa, mas que nós sigamos com fé naquilo que o Senhor nos falou, com fé nas coisas que o Senhor tem dito sobre nós e sobre a realidade em que vivemos. Nós pedimos, enche o nosso coração de ousadia para viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. Em nome de Jesus, enche o nosso coração disso com a certeza que o Senhor estará conosco nesses momentos. É por isso que nós te oramos, Santo Espírito de Deus, e te peço, vai enchendo cada pessoa nesse momento agora de uma ousadia maior em todas as áreas que sejam necessárias, mas enche-nos daquilo que vem do teu Espírito, da ousadia que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém.